No alvo com Heron Falco. Alô, alô, boa noite, testando som. E aí, Mário, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite. Tá com o seu Aperol Spritz aí? Tá aqui. Depois eu pensei, a bebida fiorentina não é o Aperol. Eu devia ter falado, devia estar tomando um Negresco, que é o drink típico de Florença. Que foi criado lá. Você não sabia, Inclusive não. o Então, hotel onde foi criado, o bar, tá tudo lá. Quem quiser ir, pode ir que tá lá. O barman eu imagino que não seja o mesmo, mas o resto tá lá. Você não duvidaria nada, cara. Lá. Sendo lá, é capaz de ser o mesmo. Tem uns garçons de 100 e poucos anos, né? Deve estar a mesma turma lá. É. Então, sejam bem-vindos todos amigos aí. Eu espero que todo mundo esteja saudável. Eu acabei de recuperar de um pouquinho de Covid, a gente estava conversando aqui. E agora já não estou mais, graças a Deus. Passei da quarentena e eu posso agora encontrar com vocês todos aqui no Instagram. A gente está aqui hoje com o meu amigo Mário Nogueira. Ele é a letra N do prestigioso escritório NHM em São Paulo. Ele se especializa em M&A, Mergers and Acquisitions, grandes negócios, compra e venda de ações de empresas privadas. É um cara internacional, já viajou o mundo inteiro várias vezes e tem casa em Florença, que todo mundo já está invejando um pouquinho. Ele é um grande apreciador de arte e da história e nossas conversas, como sempre, foram muito edificantes. Resolvi convidá-lo aqui para todo mundo ter um gostinho também das nossas conversas, né, Mário? Muito obrigado. Você está em São Paulo? Obrigado pelo convite. Estou em São Paulo. Hoje eu estou em São Paulo. Bom, agora a gente não consegue sair daqui, né? Mas você não tem viajado mais não, né? Esse ano não. Eu tive na virada do ano, lá estava na Itália, estava em Florença. Mas depois que eu voltei, em meados de janeiro, a minha ideia era agora, no meio do ano, ter viajado. Minha filha para um lado, meu filho para o outro. E eu, eventualmente, ia com a minha mulher para Florença. Mas aí, com a pandemia, não dá nem para entrar na Europa, nem que a gente queira. E você ficou sabendo lá se Florença foi muito afetada pela... Foi. A Itália toda foi bastante afetada. Sim. Então, por exemplo, nós temos grandes amigos nossos que têm... Vamos chamar de hotel para facilitar o serviço. Não é bem um hotel, é um misto de aparte hotel com hotel. Uhum. E durante 3 ou 4 meses eles tiveram 0 de hóspedes. 0. Nenhum hóspede. Ou seja, o turismo... eu acho que a Itália deve receber qualquer coisa como uns 40, 50 milhões de turistas por ano. Deve ter caído para... Porque nem europeu podia ir, né? Aliás, deve ter fechado muitos hotéis, né? Muitos hotéis, muitos restaurantes, muita coisa deve ter fechado. Na Itália, durante algum tempo, o turismo interno estava proibido. Se você morava na Lombardia, você não conseguia sair para ir para a Toscana. Você não saía para o sul. Então, pessoal de turismo foi muito, muito duro na Itália. E eles têm uma dependência grande. Florença, por exemplo, tem alguma indústria ali na Toscana, tem alguma coisa, mas eles são, a cidade especificamente, altamente dependente de turismo. Então, você ter aquilo fechado durante meses, e é tal história, meses sem perspectiva. Isso acho que é o grande pior dessa pandemia toda, é isso, é a falta de perspectiva. Quando é que abre? Amanhã, semana que vem, daqui a um mês, não abre mais, vai morrer todo mundo e não vai abrir nunca mais. Então, foi um negócio muito, muito complicado lá. Foi bem pior que aqui. E foi uma resposta muito rápida, com muito pânico, né? Especialmente na Itália, que foi um dos primeiros lugares a ter um negócio num tamanho violento, né? Primeiro na Itália, logo depois na Espanha, que foram os 2 piores lá na Europa. E uma coisa que muita gente se queixou, o problema é isso, a gente aprendeu essa doença ficando doente. Ninguém sabia como é que funcionava esse negócio. Então, realmente, no princípio, vai todo mundo para a direita, corria todo mundo para lá. Não, na verdade não precisa ir tanto para a direita, agora vai todo mundo para a esquerda, aí volta todo mundo para cá, põe máscara, tira máscara. Porque estava se aprendendo, os médicos não sabiam, eles tinham uma ideia, que em grande parte acertaram, mas tinham umas dúvidas. Minha mulher trabalha com vários médicos e tem contato muito com hospitais, e vários deles comentaram, hoje em dia a gente não trata mais a doença, a gente trata o doente, nós aprendemos isso. Então, provavelmente, o seu Covid foi diferente do Covid do seu vizinho. Ele teve uma experiência diferente, teve que ter um tratamento diferente.
Com certeza. Eu estou dizendo, os mais graves, né? Os que foram parar em hospital. Por exemplo, eu não tive sintoma nenhum daqueles que todo mundo fala, né? De perder o olfato e o paladar, e esse tipo de coisa eu não tive, não. Só tive febre e tosse. Um caso interessante, por exemplo, um sócio meu, ele, rapaz, bem mais novo que eu, super atleta, surfista, né? A família dele toda teve. O pai, a mãe e ele. Os pais têm mais de 60, quer dizer, dentro daquele padrão geral era o seguinte, os pais estão condenados e ele vai ter uma gripezinha. Ele ficou mal para burro, não chegou a ser hospitalizado, mas ficou muito mal, depois ele descrevendo que ele se sentia muito, muito mal e tal. O pai dele não teve nada. Perdeu um pouco o paladar e tal e passou. Então, ao contrário de tudo que a gente previa, dentro da mesma família ali, e o irmão dele conviveu com todo mundo, não teve nada. Fez o exame negativo. Não dá para esperar nada, né? Não tem uma coerência. Sabe? Exato. Nós estamos aprendendo como é que funciona esse raio desse troço. Aí quando a gente aprender tudo, é mais ou menos como criar filho. No dia que você sabe tudo, ele já cresceu, saiu de casa. Aí você descobre que você fez um monte de coisa errada. Mas não tem como, não vem com o manual. É verdade, eu também tenho, você sabe, tenho 2 filhinhos e todo dia a gente... Eu estou começando a acabar os meus, você ainda está começando os seus. Então, já está terminando ele já? Mais ou menos. Meus filhos estão com 17 para 18, o outro com quase 17. Daqui a pouco você fala, vai embora daqui, tchau. O mais velho, ano que vem se forma, meados do ano que vem se forma e já está querendo estudar fora. Ele estuda na escola britânica aqui em São Paulo, então já está se preparando para ir para a Inglaterra. Ele estuda na São Paulo? Estuda na São Paulo. Que legal. Desde 3 anos de idade. Eu sei, uma época vocês estudaram lá. E eles gostam muito da escola. E meu filho, no final do ano agora está acabando. E minha filha ainda falta um pouco mais, ainda faltam 2 anos. Quer dizer, 2 anos mais esse, né? Mas também quer ir para o exterior. Então, daqui a 3 ou 4 anos, vamos ficar eu e minha mulher só. E eles querem fazer o quê? Eles já sabem? Querem o meu filho quer fazer ciências políticas e minha filha, a vida toda, falou que ela queria trabalhar com moda. Então, queria fazer administração em moda e tal. 5 meses para cá, descobriu que não, ela quer fazer... Não, e descobriu que existe um negócio que são chamados ciências criminais, que é um pouco dessa psicologia aplicada ao crime. É o CSI. E ela descobriu que existe Nossa, mas esse curso em Londres é maravilhoso, é tudo que eu sempre quis estudar, não sei o quê. Que legal. Então, está ameaçando mudar. Vamos ver. Como para ela ainda faltam 3 anos, ainda tem bastante tempo. Bom, aí, esses técnicos de CSI da vida, especialistas, sei lá como é que chama isso, perícia criminal, eles ganham muito mais do que o pessoal do mercado da moda, né? Só pra, acho que exato. É menos glamuroso, mas deve ganhar mais. Mas o glamour não enche a geladeira. Exato. Mas então, em princípio, tem mais 2 ou 3 anos aqui, só que eu consigo, vamos dizer, ainda educar as crianças depois. Bom. Qual foi a última vez que você foi para Florença? Foi em janeiro desse ano. Nós passamos o ano novo lá. Então nós tínhamos combinado com a família da minha mulher. Meu cunhado mora nos Estados Unidos, nós aqui, a outra irmã da minha mulher aqui também. E aí nós combinamos, fomos todos para lá. E esse casal de amigos nossos que eu falei que tem esse hotel, como nós fechamos, sei lá, talvez 1/3 de um dos hotéis deles, eles cederam uma sala para nós contratamos um catering daqui, que indicado por eles, ela mandou várias opções de catering lá, de buffet. Nós contratamos aqui do Brasil, coincidentemente, nós não sabíamos disso, mas foi pelo preço e pelo menu que eu ofereci, contratamos uma senhora que tinha trabalhado no Brasil. Então ela falava português correntemente, além de tudo, a dona Elisabetta. E aí nós começamos, todo mundo que a gente encontrava, vamos passar o ano novo, e vários aceitaram. Para você ter uma ideia, nós acabamos conseguindo juntar 31 pessoas no ano novo lá em Florença. Uau, caramba. E aí teve gente que chegou, passou o ano novo e foi embora para outros lugares, que ficou um pouco mais e voltou. Eu sei, nós ficamos até o dia 15 lá e foi muito divertido. Foi uma experiência muito, muito boa lá. E é bom lá o ano novo? Como é que é o Florença, o pessoal festeiro? Porque italiano no geral é festeiro. Tem. Eles, tradicionalmente, a prefeitura
organiza várias festas. E é publicado antes, então cada praça tem um tipo de música. A praça perto desse hotel onde nós passamos o Ano Novo tinha música dessas bem modernosas. Mas na Piazza della Signoria, que é aquela praça que todo mundo conhece, que tem as estátuas, que tem o Davi, normalmente é música clássica. Aí no fundo tem o Innocenti, eles têm outra música, eles tinham aquelas músicas americanas, não era Negro Spirituals, mas coisas do tipo, aquelas músicas religiosas americanas. Sei, tipo tinha isso, gospel, tipo gospel, exato, gospel. Então na verdade, você pode escolher a festa que você quiser. Ah, legal. Agora, esquema europeu. Público vai até 1h, 1 e pouco da manhã, aí acabou, apaga a luz, todo mundo, fazer silêncio e tal. Obviamente, aí você tem as festas privadas que vão embora até a hora que quiser. Mas em público eles costumam ser mais contidos, um pouco, mesmo sendo italianos, são mais contidos um pouco. Eu não fui na festa. E aí tem foguetório à meia-noite, aquela coisa toda. Ah, legal. E você, com que frequência você costuma voltar para Florença e para o seu apartamento? Você se considera morador lá, né, também? Morador de lá e Não chego a ser morador lá. Eu passo, no máximo, somando tudo, não chega a 1 mês por ano. Peraí, eu tento ir 2 vezes por ano. Houve um ano excepcional que minha mulher conseguiu, por razões de trabalho, essas coisas todas, conseguiu ir mais vezes. Então, num ano, ela foi 4 vezes. Mas foram 3 que ela foi a trabalho e 1 que nós fomos passeando. Então, ela tinha que trabalhar em Roma. Hoje em dia, Roma, Florença, de trem, você gasta 1h40. Você vai lá na Termini, pega o trem, 1h40, você está em Florença. É muito rápido. Muito rápido. Se você estiver em Milão, é um pouco mais, dá 2 horas, 2 horas e pouco. Eu já fui de carro é bem mais, não? Eu me lembro que eu fui... De carro é bem mais. Bem mais. Claro que o carro tem a vantagem de ser o carro. Agora, o carro, nas cidades italianas em geral, e Florença especialmente, se você vai fazer uma viagem, então, você chega em Roma, visita Roma, pega o carro, vai para Florença e tal, faz aquele tradicional, Florença, Veneza. É muito bacana, você tem um carro, você pode parar no meio, tem cada cidade que você para no meio desse caminho, aí tem uma igreja maravilhosa, tem alguma coisa para você visitar. Tá, para citar só uma, você tem Verona nesse meio de caminho, que é um troço. Mas se você vai ficar, por exemplo, se você vai fazer, eu quero fazer só Roma e Florença. O carro é um mico. Você vai pagar um assalto de estacionamento. No centro da cidade você não anda. A minha rua específica, minha rua é uma pretensão. A rua estacionamento, se seu carro for um pouco maior, ele não sai da rua. Porque o meu prédio é um prédio do século XIV. E era parte de um convento. É o convento que acaba numa igreja. E essa igreja, o padre precisava de espaço, ele simplesmente puxou. Você vai descendo numa reta, de repente tem um ângulo assim, e ele cortou 1 metro da rua. Só que ele deve ter feito isso em 1400 e bolinha, quando passava um cavalo. Continuou passando o cavalo, ninguém se importou com o assunto. Fora que era o padre, ninguém ia falar do padre. Hoje em dia, se você tem um carro maior, já teve caso. O carro desce e fica parado lá. Aqueles carros Mas em Florença as pessoas não gostam muito do clero, não, né? Historicamente, o florentino é meio rebelde, não é? Não, eles têm uma relação de amor e ódio com a igreja. Lá, tudo acaba, o cardeal, o bispo lá da cidade, abençoa tudo, tem um monte de procissão. Aliás, tem uma coisa muito divertida. Eles têm um monte de festas históricas. E aí você tem uma série de grupos que se vestem com roupas históricas e fazem o desfile da cidade. O desfile mais tradicional, ele sai do Palazzo Pitti, ali depois da Ponte Vecchia. Eu estou falando como se todo mundo conhecesse a cidade. Florença tem um rio grande no meio, que é o Arno. O Palazzo Pitti fica do lado de lá do Arno. E o centro histórico, que todo mundo mais conhece, onde fica a catedral, aquela torre, o Davi, etc., fica do lado de cá do Arno. E aí é basicamente uma rua que liga essas duas coisas. E aí o pessoal se reúne lá dentro do Pitti, que hoje em dia é um museu muito bonito. Aliás, na verdade, são 4 museus. Se veste lá e sai andando. Então sai um cortejo enorme. Mas isso é o que na época do carnaval? Qualquer coisa. Você falou, eles fazem um desfile desse. O que a gente costuma ver é o desfile dos Reis Magos. Vestir a roupa.
Para vestir a roupa. O que a gente costuma ver, porque a gente está lá, nós costumamos ir para o Ano Novo, é o do Dia dos Reis Magos. Então, no dia 6, eles fazem um desfile grande desse, que vai até a catedral, e aí na catedral tem uma cerimônia, o cardeal está lá, abençoa todo mundo, etc, etc, etc. E depois é o dia que então desmontam o presépio, aquela coisa toda. Então essa cerimônia começa com isso. E aí começa com um casal que imita os Médici lá, os arquiduques indo, depois vem... E aí as diversas cidadezinhas próximas ali de Florença, então eles vêm. E tem aquelas famosas que você já deve ter visto, que é muito tradicional, não sei se de toda a Itália, certamente da Toscana, que é aquele brincadeira com bandeira. Você joga a bandeira para cima, pega a bandeira, um joga para o outro. Então eles ficam fazendo aquele movimento, vira a bandeira para cá, depois joga tudo para cima. Então, vários grupos que fazem isso, aí fazem todos sincronizados. E você já chegou a ver cálcio histórico lá, aquele esporte sangrento? O cálcio histórico é dia 24 de junho, que é o... Você falou de que eles não gostam muito de padre, mas por falta de santo patrono, em vez de um, eles têm dois. Eles têm uma santa, que é a Santa Reparata, e tem São João Batista. Então, dia 24 de junho, mesmo dia que a gente faz forró aqui no Nordeste, eles fazem lá. E eles historicamente eles eram uma espécie de democracia, mais ou menos, né? Uma espécie de oligarquia, não. na verdade. Era uma oligarquia. Mas eles nunca concordavam com nada, né? Por isso que eles deviam ter dois santos patronos, porque não conseguiram chegar a um consenso. Provavelmente. Mas o São João Batista, aí no dia 24, você divide a cidade em 4, é mais do que bairro, 4 regiões. Cada região tem uma cor, então tem azul, branco, vermelho e amarelo, sei lá, e verde, não sei. Disputam 2-2, é um mata-mata. Se eliminam no dia 24, tem a final. E o negócio é uma mistura de futebol com rugby, salve-se quem puder. E eles pegam em frente à praça, são 3 grandes igrejas. Florença tem mais igreja do que gente, né? Tem um monte de igreja, mas tem 3 grandes. A Catedral de Santa Maria dei Fiori, que fica no centrão, que é a que todo mundo conhece, que é aquela verde, rosa e branco, verde, vermelho e branco. Você olhando para a Catedral, se você virar para a esquerda e for em direção à estação, você tem a igreja Santa Maria Novella. E se você for para a direita, para o fundo da Catedral e continuar em frente, você chega na grande igreja franciscana, que é Santa Croce, que é o Panteão. Tem a turma toda importante, está todo mundo enterrado lá. Uma coisa importante, o fiorentino nas artes mais famoso em todo lugar, que é o Dante, não está enterrado lá. Tem o túmulo dele lá, mas é vazio. Não tem ninguém lá dentro. Ele está enterrado em outra cidade. Foi memorial da morte dele anteontem. Coincidentemente. E uma pergunta sobre vamos dizer, Florença atualmente, né? Porque Florença a gente vê em filme, a gente lê em livro. Florença é uma cidade assim que influenciou muita arte e cultura, né? Da Renascença para cá. Só que o que eu queria saber é o que você acha de hoje em dia a cultura, se hoje em dia tem artistas, como é que está a cidade viva? Ela é uma cidade vibrante? É uma cidade, ou é só turístico, meio histórico? Não, tem muita coisa. Em termos, não há nada mais fantástico do que você estudar a arte em Florença. Quando eu digo estudar arte, Florença tem muita coisa. Você pega desde a Idade Média para diante. Mas se você estudar Renascimento, a vantagem é que você fala, vamos falar de Botticelli. O professor... minha mulher passou por isso. Ela estudou 6 meses de arte em Florença. Daí que começou a história toda de Florença. Então, o que você... vamos falar de Botticelli. Peraí. Aí cata todo mundo, leva para a rua, entra nos ofícios. Olha, tem uma sala de Botticelli aqui dentro. Agora vamos falar de escultura. Vamos falar de Cellini. Tem Cellini. Vamos falar do Michelangelo. Tá todo mundo lá. Você anda na rua, você tropeça nessas coisas. Então, você tem esse sentimento de arte muito grande na cidade. Hoje em dia, é claro, você tem movimentos mais novos. E aí, por exemplo, coincidentemente, esse bairro que fica do outro lado do Arno, que é onde fica esse hotel que a gente estava, que chama-se... Na hora que eu tenho que falar o nome, eu esqueço. San Nicolò. É um bairro de artistas. Então você tem vários ateliês de artistas. E agora, por exemplo, você tem artistas lá que fazem
grafite. Tem grafites muito típicos, por exemplo, tem um sujeito lá, eu não sei o nome do artista, mas todo grafite dele é como se é uma figura qualquer, é uma paisagem qualquer, como se fosse embaixo d'água. E aí ele coloca, por exemplo, um mergulhador, alguma coisa, porque ele diz é arte sob a água. E ele grafita isso pela cidade. E você pode comprar ou originais, que obviamente custam caríssimo, ou então reproduções, que você compra nesses ateliês que tem nessa região de San Nicolò. Então tem muita coisa de arte, tem muito estúdio ensinando arte, tem muita coisa de preservação de arte lá. E uma coisa que eles têm fantástico lá, que a cidade exige, quem se interessa pelo assunto, são ateliês de restauração. Então você tem todo o material de restauração, 550 mil cursos de restauração, e dos melhores restauradores do mundo estão lá, porque aquilo é uma restauração permanente. Você tem quadros lá de 500, 600 anos do que melhor a humanidade produziu em arte, que aquilo tem que ser mantido. Então, e também tem antiquário, assim, tem galerias vendendo coisa, tem muita coisa. Muita coisa. Isso aí também, lembrando da história do Rio, você atravessa a Ponte Vecchio, se você atravessar a Ponte Vecchio e for para o lado esquerdo, você vai para San Nicolò, que é essa região dos artistas mais novos. Se você for para o lado direito, você tem um bairro chamado Santo Espírito. Tudo isso que eu estou falando corresponde a uma igrejinha. Então você tem a igrejinha de Santo Espírito, que é uma igrejinha super bonita, e na região tem vários ateliês de restauração e antiquários. Então é uma região muito agradável de se caminhar. A última vez que eu fui para Florença, eu era jovem e incompetente artisticamente. Eu não comprava. Hoje em dia eu estou muito mais interessado em comprar, né, coisas antigas. Mas lá é coisa cara. Lá é coisa cara. Imagino. Mas aonde tem muita coisa, você consegue achar algumas barganhas, né? Eu gosto de arte, mas eu não sou um entendedor de arte. Então, eu não sou capaz de entrar num lugar e sair procurando e dizer, isso daqui é um achado, isso aqui é uma maravilha, e ninguém deu bola, eu consigo achar. A pouca arte que eu já comprei na vida, eu gosto e compro. Quando consigo comprar, eu compro. Mas eu não sou um sujeito que entende o suficiente para dizer, isso aqui é um achado, isso aqui é ninguém sabia que era da Vinci, eu achei, está escondidinho e tal. Eu também, eu não tenho esse fato. Quem sou eu? Né? Ainda... Mas o que eu faço, eu morro de inveja de andar por aquelas ruas lá e vejo coisas super bacanas que eu tinha vontade. Até porque meu apartamento é muito pequenininho, se eu comprar tudo que eu tenho vontade, um dos dois não cabe lá dentro. Ou as coisas que eu comprar, ou eu. Então eu tenho que maneirar. Tá certo. Mas tem muita coisa lá. Para quem gosta disso, tem muita coisa. E quem gosta de pintar ou de restauração, quem trabalha com arte, lá é um paraíso. Você tem dezenas de lojas vendendo o que tem de mais. Não é o único lugar. Agora, o fantástico de Florença é que tudo isso numa cidade de 350 mil habitantes. Quem é aqui de São Paulo, eu vou fazer uma comparação, 350 mil habitantes é pouco maior do que Itu. Você imagina ir a Itu, 80 quilômetros aqui de São Paulo, e achar tudo isso. Né? Na Praça Central de Itu, em vez de ter um orelhão gigante, você tem o Davi. Né? Florença é assim. Mas então, indo um pouquinho para o assunto aqui de M&A e advocacia, etc. Você hoje tem um escritório chamado NHM, né, que é relativamente recente. E antes você foi durante muitos anos sócio do Demarest Almeida, né? 30 anos. 30 anos, uau, 30 anos, é isso que eu ia te perguntar primeiro. E o que você fazia principalmente lá no Demarest? Eu entrei no Demarest sempre para fazer essa parte de M&A. Na ocasião, se você fizer a conta para trás, você vai ver que dá anos 80. Anos 80 é crise da dívida, aquela coisa toda. Então, o M&A no Brasil era muito mais devagar do que veio a ser depois, a partir dos anos 90. Então, nós não tínhamos um departamento de M&A dentro do Demarest, embora, na ocasião, o Demarest já fosse um dos maiores escritórios de São Paulo e do Brasil. Era o segundo ou terceiro em tamanho. Ficava dentro do societário. Então, eu fazia um pouco de societário, um pouquinho de M&A, mas acabei enveredando mais nessa área de M&A. Nós trabalhávamos muito com clientes estrangeiros. Então, tradicionalmente, eu fiz M&A pela ponta compradora e representando algum cliente estrangeiro. Então,
nessa história toda, as coisas divertidas, por exemplo, das primeiras operações de M&A que eu fiz, foi quebrando a minha regra, era uma venda, eu estava na ponta vendedora, vendendo um negócio que você já viu, que você já visitou muito museu, você conhece, um negócio chamado máquina de escrever. Eu vendi a divisão de máquina de escrever da IBM. Exato. Quem tem menos de 30, máquina de escrever, minha avó dizia que tinha e tal. Pois é, a gente vendeu e teve gente que comprou, né? Havia interesse em comprar. Então a gente tinha que ver estoque. Não sei quem lembrava, aquelas bolinhas que você punha na máquina IBM lá, que você trocava para fazer diferente tipo de letra e tal. Então tinha o estoque das bolinhas, você tinha aquela coisa toda. Então foi uma das primeiras operações que eu fiz, foi a venda da divisão de máquinas de escrever da IBM. E você chegou a conhecer o senhor Demarest, o fundador do escritório? Não, na verdade, o Demarest, nós temos um sócio do escritório, que é o sócio mais antigo do Demarest. Depois de 30 anos eu continuo chamando o Demarest de nosso e meu, eu esqueço, não tem mais nada a ver com o Demarest, 3 anos que eu saí, mas me perdoem aí, a apropriação indébita. Mas o sócio mais antigo do Demarest, o Dr. Naum, ele hoje é um senhor de 94 anos. E está lá no escritório até hoje, vai de segunda a sexta, lúcido, perfeito, está lá todo dia. Ele foi a única pessoa que trabalhou com o Kenneth Demarest. O Demarest, em 1962, voltou para os Estados Unidos e nunca mais voltou para o Brasil, faleceu alguns anos depois. Saiu do escritório, voltou para os Estados Unidos e ele era americano. Mas ele continuou sendo sócio, pelo menos silent partner? Só manteve o nome. Só manteve o nome. E o outro sócio, o Almeida eu conheci bastante bem. Ele faleceu, se não me engano, foi em 96. Exato, foi em 96. Então eu conheci bem, eu cheguei a conviver com ele, cheguei a trabalhar com ele. E ele continuou como a figura principal depois que o Demarest foi embora? Ele criou uma aposentadoria compulsória aos 65 anos. E, para dar o exemplo, ele se aposentou compulsoriamente aos 65. Então, quando ele se aposentou, eu não estava no escritório. Isso foi antes. Mas... Não dá. E aí, eu estava falando... O que eu estava falando, doutor Batista? Então, ele se aposentou, mas continuou no escritório, era uma pessoa reputadíssima e tal. Exato, Almeida, doutor Batista Almeida. Mas exato, fazia alguns trabalhos pontuais, obviamente conhecia os clientes, todo. E era tal história, ele chegava no escritório, dizia alguma coisa, todo mundo, sim senhor, não senhor. Mas ele já não trabalhava, já não estava à frente das operações, nem nada. Entendi. Mas ele ficou no escritório até morrer. Eu vi uma história um dia que você me contou, que o Demarest tinha um envolvimento com espionagem com os Estados Unidos. É verdade, é verdade. Se você puder mais ou menos contar essa história, e uma pergunta fica no final, você acha que é por isso que ele foi embora do Brasil? Bom, a história é o seguinte, o Demarest era um cidadão americano que primeiro veio para o Brasil em 1930 e pouquinhos, como advogado de uma empresa de eletricidade, não a Light, uma concorrente da Light que existia aqui em São Paulo. E aí ele trabalhou aqui, nisso estoura a Segunda Guerra. Eu não sei se ele já tinha algum envolvimento com o governo americano, mas ele algum conhecimento tinha dessa língua estranha chamada português, e quem tem algum conhecimento de Segunda Guerra deve lembrar que Portugal, como ficou neutro, era o paraíso de todas as espionagens alemãs, americanas, inglesas, todo mundo foi parar em Portugal. E aí ele foi ser attaché da Marinha Americana em Lisboa. E com isso ele trabalhava no departamento de espionagem, contra-espionagem lá. E uma história que não é invenção, nem foi contada por ele, nem ninguém da família dele, isso aí é um fato histórico, está citado em vários livros, e hoje em dia quem quiser pesquisar, os arquivos da Segunda Guerra começaram a ser abertos alguns anos atrás, então hoje em dia são de livre acesso, só você digitar na internet aí, Kenneth Demarest vai aparecer. Quem conhece um pouco de história da Segunda Guerra, houve um famoso agente duplo chamado Garbo, que era um sujeito brilhante. Para se ter uma ideia, ele criou
da cabeça dele uma rede completa de espionagem. Então ele tinha os espiões dele, sabia todos os nomes, onde ficava, o que fazia. Nenhuma daquelas pessoas existia. Era tudo na cabeça dele. E ele vendeu esse serviço para os alemães. Só que ele ia lá e contava, ele tentou vender para os ingleses não achavam que ele fosse um agente duplo, não compraram. E aí ele foi à embaixada americana e convenceu o Demarest, que intercedeu junto à embaixada inglesa: olha, vocês têm que ouvir esse sujeito, vocês têm que contratar esse cidadão. E ele ajudou para burro com várias informações falsas que ele passou, inclusive relativas ao dia D. Tanto que o Garbo, se não me engano, depois da guerra recebeu, era um homem, embora tivesse esse apelido de Garbo em homenagem a Greta Garbo, ele era um espião masculino, era um homem, eu não sei o nome dele original. E ele, se não me engano, inclusive foi condecorado nos Estados Unidos, na Inglaterra e tal, pelos trabalhos que ele fez, e ele ajudou grandemente as forças aliadas do meio para o final da guerra. E o fantástico dele é essa história que ele criou uma rede de espionagem que não existia. Tudo na cabeça dele. E nunca foi pego pelos alemães. Com todos os inquietos lá, ele nunca tropeçou e falou alguma besteira. E o Demarest teve a grande coisa de acreditar nele e vendê-lo para o serviço secreto inglês. E não tinha uma história de que Demarest poderia existir uma especulação que o escritório tinha sido uma espécie de frente para poder justificar Não, o escritório é muito depois disso. O escritório surgiu em 48, já tinha acabado. Mas não tem nenhuma especulação sobre isso? Eu achava que eu tinha lido isso em algum lugar. Que o escritório podia ter sido usado... Se ele continuou ligado ao serviço secreto americano, eu não tenho informação. Talvez porque isso até não seja público. Eu não tenho informação. Pode ser que ele tenha continuado. Não, realmente eu não tenho essa informação. Não, eu tenho a desconfiança que sim, por isso que em 62, quando a coisa começou a esquentar, ele sumiu. Mas isso é achismo puro. Eu, obviamente, eu não o conheci. Uma vez eu conheci a filha dele e eu perguntei na bucha: por que vocês foram embora do Brasil? Ela falou: não faço a menor ideia. Meu pai e minha mãe nunca tocaram no assunto. Um dia nós chegamos em casa, ele falou: arrume suas coisas que nós estamos voltando para os Estados Unidos. Nunca mais voltou para o Brasil e, como bom espião, bem treinado, nunca tocou no assunto. A filha dele não fazia a menor ideia por que razão eles tinham voltado para os Estados Unidos. Ou ela também foi muito bem treinada e não comentou uma palavra comigo. E olha que foi um jantar regado a muito vinho. No final ela devia estar bem alegrinha, mas não entregou. Legal, essa história é muito boa. Então, a primeira parte é verdade, é pública, está aí, existe. Não ele era espião, com certeza ele era envolvido no serviço secreto, isso é certo. Durante a Segunda Guerra, isso é certo. Ele era o attaché naval em Portugal e trabalhou na espionagem americana, não tem a menor dúvida. Depois de 45, a conjectura. Eu posso estar dizendo uma grande mentira sobre ele, como pode ser uma verdade, mas é pura conjectura da minha parte. Mário, como é que está o mercado de M&A ultimamente, especialmente com a pandemia? Os investidores estão mais cautelosos? Como é que está a cena no geral? No começo da doença, eu acho que o mercado deu uma parada. Porque as pessoas ficaram meio assustadas com a insegurança de toda a situação, de como seria. Eu acho que os ativos perderam muito valor. Quer dizer, como é que... Aqui eu vou usar um exemplo que pode ser até um péssimo exemplo, mas só para ficar bem claro. Quanto é que valia a cadeia Hilton antes da pandemia e depois da pandemia? Será que esse troço vai abrir de novo? Uma das grandes cadeias de hotel do mundo. Vai vender ou não vai ter hotel ou não vai ter turismo ou não vai ter turismo daqui a um ano? Ou daqui a 2 anos? Pode ser que seja daqui a 5 anos. Ou seja, sua empresa vale 100 bilhões de dólares ou vale 1 bilhão de dólares ou vale 20 mil reais? De uns meses para cá que a coisa começou... Eu não sei se a coisa clareou, se as pessoas começaram a não dar muita pelota mais. Você que está no Rio de Janeiro, é só você olhar pela sua janela aí no domingo, a quantidade de gente que está na praia se lixando para o vírus. Está começando a retomar. A gente sente que as pessoas estão começando a olhar, mudou totalmente. Já estão começando a ver interesse. Eu acho que hoje em dia você já consegue razoavelmente precificar um ativo. Então, eu acho que vai retomar, sim.
O Brasil teve um evento que foi uma desvalorização grande em relação às moedas fortes, euro e dólar e as outras. Então, provavelmente, nós devemos ter um fluxo de estrangeiros fazendo compras aqui no Brasil. Então, eu imagino que nos próximos 6, 8 meses deve retomar com alguma força esse mercado de M&A. Porque o pessoal já está começando a agitar. E o NHM faz outras coisas também, né? Além de M&A. Exato. Se tiver gente aqui precisando dos serviços, assim, só para a gente informar as pessoas. Basicamente, quando eu saí do Demarest, a minha ideia era continuar fazendo M&A mais alguns anos. E a minha visão é que você fazer M&A sem tributário não existe. Você não consegue fazer. Você faz. A operação vai custar 100 em vez de custar 10 como ela deveria. Então, você precisa de um bom tributarista do seu lado. Então, minha primeira providência foi procurar alguém que abrisse o tributário comigo, que foi o H. Então, o escritório começou como NH. E é uma tributarista, grande formação acadêmica, que é a Florence. Entende tudo de imposto aí, já está há muitos anos no mercado e tal. Ela concordou, vamos montar. Aí, coincidentemente, saíram mais 2 sócios do Demarest, por outras razões, que não tem nada a ver com a minha saída. Um deles fazia societário comigo, que é um dos M's, que é o Thiago, veio completar isso na área societária, e veio o Henrique, que é nossa parte trabalhista, que já tem quase 20 anos de experiência na parte trabalhista. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente já tem, a partir daí nós fomos montando, hoje em dia tem outras áreas, nós temos a área regulatória, temos a área de direito público, agora está entrando uma pessoa que faz também a parte de energia, enfim, hoje em dia nós temos um aspecto bastante maior, fazemos a parte de contencioso tributário e tudo. Então, basicamente, o escritório está preparado para atender empresas. Nossa vocação não é atender pessoa física, embora tenhamos um ou outro. Quando você está montando o escritório, você faz qualquer coisa. Mas tem um ou outro. Mas não é o nosso perfil. Então, o que eu acho é o seguinte, o escritório pode atender uma pessoa física? Podemos atender. Mas a nossa formação, a nossa direção é, por exemplo, se você chegar para mim e disser, olha, Mário, eu tenho interesse em investir numa empresa ou estou me associando a um grupo para montar um negócio. Então, o nosso perfil de pessoa física é esse. O que eu não vou atender é se você chegar para mim e disser, olha, eu estou separando da minha mulher, ou eu pulei o muro e tenho um filho fora do casamento, eu preciso reconhecer. Eu posso até te ajudar, mas eu não tenho expertise nisso, eu provavelmente não serei o melhor. Então, eu conheço pessoas que podem te assistir melhor nisso. E vocês ajudam a montar sociedades, fundos, esse tipo de coisa também, não? Montamos as sociedades. Fundos especificamente ainda não. Nós não temos alguém que seja ligado à área bancária. Nós temos vários escritórios parceiros com quem a gente pode trabalhar, com quem nós já trabalhamos no passado. Funciona super bem. Mas aí o que nós vamos fazer? Por exemplo, nós estamos começando um trabalho agora que é uma empresa familiar que está em fase de sucessão, que era uma coisa que começou quase que informalmente, e ele quer organizar tudo. Então, nós vamos preparar tudo isso, preparar toda a sucessão. Provavelmente deve entrar um sócio novo, então nós vamos fazer acordos de acionistas, vamos organizar isso. Como é um sócio minoritário, nós já vamos preparar para amanhã ou para o sócio sair ou para eles comprarem um outro sócio. Então, começar a profissionalizar essa empresa, que é uma empresa extremamente bem sucedida, mas que começou mais informalmente, familiar, e que atingiu o tamanho que não dá mais para ser familiar. Você tem que começar a organizar para continuar crescendo. Ter uma marca conhecida, uma marca de sucesso, e não pode correr o risco de começar a ter problemas de uma empresa familiar. Então, Oi, diga. Não, eu ia dizer só se as pessoas quiserem conhecer melhor ou precisar de serviço desse tipo, o site de vocês é NHM, qual que é o, desculpa? NHMADV.com.br. NHMADV.com.br. Exato. Tá certo. Ok, e lá tem todas as informações que do currículo de todo mundo. Expresso. Os sócios todos têm no mínimo 15, 20 anos de experiência, então o escritório tem 3 anos, mas ninguém lá é recém-formado, todo mundo teve experiência
nos grandes escritórios de São Paulo, para citar só dois, Demarest e Pinheiro Neto. Está começando agora uma nova sócia que, trazendo sangue novo, passou por outros escritórios de igual tamanho, passou pelo Matos Filho, quer dizer, só gente com formação de Os melhores escritórios do Brasil. Atender, melhores escritórios do Brasil. Exato. Todo mundo com muita experiência. E a minha ideia, até por todo esse tempo, não vamos vender solução fácil, coisa de... Eu posso até te vender uma... Você fala, não, estou disposto a correr um risco gigantesco. Tá bom, o problema é seu. Mas a minha tendência é fazer uma coisa que funcione. Tá bom? Vamos fazer. Você tem que estar consciente do risco e vamos tentar fazer tudo o menor risco jurídico possível. Para que quando uma operação for feita, você vai botar a cabeça no travesseiro no dia seguinte e dormir, coisa, não imaginando que a Receita Federal vai bater na sua porta. Na sua experiência de M&A, você fez muita viagem, né? O M&A é um mercado que, especialmente no Brasil, atrai muita gente de fora, né? Muitos investidores de fora que compram participações ou a empresa completa, né? Aqui brasileira. E você fez muitas negociações, participou de muitas negociações na Ásia, não foi? Você fazia no Demarest, ainda você era parte do Asian Desk. Exato. Durante muitos anos, o escritório, eu trabalhei principalmente com clientes americanos, trabalhava com alguns clientes europeus também, atendi clientes franceses, clientes suecos, um pouco de tudo, mas principalmente americanos. E aí, nos últimos 10 anos, no Demarest, eu acabei passando a atender os clientes coreanos. Coincidiu com a época em que a Hyundai se instalou no Brasil. Eu não advoguei para a Hyundai montadora, mas para várias empresas do próprio grupo Hyundai e outras empresas que vieram se instalar na região ali de Piracicaba para atender gente de autopeças, construtora. Nessa hora, até uma brincadeira, não faltava nada, nós constituímos 2 restaurantes coreanos em Piracicaba para atender o pessoal da Hyundai. Como você vê, a gente montou desde uma empresa de autopeças de algumas dezenas de milhões de dólares até o restaurante, enfim. E depois, junto disso, nós acabamos trazendo um outro parceiro asiático também, que atender empresas chinesas. Então, eu fiz várias viagens à China e à Coreia para visitar esses clientes lá. E trabalhar com asiáticos é uma experiência completamente diferente. Se você está acostumado a trabalhar com europeus e americanos, trabalhar com um cliente asiático é um aprendizado. Realmente é um aprendizado. Eles têm uma língua completamente diferente, então já tem essa dificuldade. Não usam nem sequer os nossos alfabetos, né? Então você chega lá e você fica analfabeto. Então, totalmente perdido. E a filosofia deles, o jeito deles trabalharem é completamente diferente. Mentalidade, né? A mentalidade, o jeito como eles encaram o negócio, as como expectativas, eles encaram o risco, as expectativas, o que eles esperam que os primeiros clientes coreanos que eu comecei a atender, eu tinha um advogado coreano, ele é um coreano que veio para o Brasil com 17, 18 anos, então ele fala coreano correntemente e tudo. E ajudava não apenas na tradução da língua, como na tradução da cultura. E eu lembro as primeiras demandas de clientes coreanos, quando chegaram, eu estava acostumado com um cliente americano, que é um negócio absolutamente objetivo, o sujeito chega, olha, você vai analisar o meu contrato, na hora que estiver o ponto final, você para, você não mexe 1 milímetro daqui. Aí chegavam umas primeiras demandas de coreanos, e assim, eu tenho uma empresa, uma indústria, assim, onde eu instalo? Eu falei assim, como assim? Você quer que eu te ajude a achar uma empresa que vai pesquisar benefícios fiscais, questão de logística, etc. Não, eu quero que você me diga onde é que eu instalo, em que cidade eu vou. Eu não sei, meu senhor, se você que é o industrial, eu sou advogado, não faço a menor ideia onde é que uma empresa produtora de plásticos deve se instalar. Eu imagino que o que eu vejo outras empresas de plástico, estão perto dos polos petroquímicos para ter matéria-prima, mas eu não faço ideia, não sei. E eles têm essa expectativa. Era uma pergunta honesta do lado da parte deles. Eu imagino que os escritórios lá prestem também esse serviço. Aqui nós temos, inclusive, restrições legais, quer dizer, escritórios de advocacia não podem prestar outro serviço que não seja de advocacia. Mas aí, com o tempo, você vai aprendendo. E você vai aprendendo, vamos dizer, um pouco a contornar isso.
e dizer, olha, então, peraí, eu vou te ajudar, mas vamos com calma. Não sou bem eu, vou trazer alguém que vai nos ajudar com tudo isso e tal. Uhum. Mara, a gente tem agora mais uns 10 minutos restantes para a gente conversar. Eu vou, se você não se incomodar, ver algumas perguntas do público aqui, claro, que ainda não fiz nada, pode ser? Claro, Vamos ver. Essa aqui é interessante. Ó. Você consegue ver a pergunta aí? Qual o risco que você já cometeu que o resultado foi extraordinário? Assumir o risco? Você assumiu. Vamos dizer, vamos separar as coisas. Como advogado e como pessoa física e como advogado. Eu acho que o maior risco que eu assumi como pessoa física, eu estava há poucos anos no escritório. A Ana está dizendo que casar com ela aqui, ó. Não, eu tinha poucos anos no escritório, eu era um advogado super jovem e era um cliente nosso, tinha uma empresa no Brasil, foi uma das primeiras operações que eu peguei. Eles tinham uma empresa no Brasil, venderam, e na época remeter dinheiro para o exterior era uma coisa maluca. Era super difícil, na época era época da máquina de escrever, então era tudo de papel, você manter atualizado o registro no Banco Central, no inferno, etc, etc. Resumindo a história, a gente não conseguia mandar o preço para o exterior. Só que todo mês o comprador pagava, era uma compra parcelada, acho que eram 36 meses, todo mês o cliente ia lá e o comprador ia lá e pagava alguns milhões de dólares, sei lá, era $1 milhão, $1,5 milhão por mês, era um negócio assim. Só que ninguém tinha conta no Brasil. E eu recebia aquele dinheiro, era época de inflação. Eu cheguei para o cliente e falei assim, olha, o que eu faço com esse dinheiro? O sujeito era mais maluco que eu. Ele falou assim, põe na sua conta. Eu cheguei a ter $6 milhões na minha conta pessoal, que era 100% do dinheiro do cliente. Na minha conta corrente pessoal, em nome de Mano. Eu devia ter sumido, não sumi. Entreguei cada centavo para o cliente. Mas, ou seja, eu assumi um risco maluco. Na época, a vida era bem mais tranquila, não tinha Receita Federal, não tinha computador, não tinha nada disso. Receita Federal. Não, a Receita nunca... Eu posso contar essa história porque tem mais de 30 anos, já prescreveu tudo. Mas eu tinha... Se eu tivesse... É a tal história. Eu tinha explicação para cada centavo que estava na conta. Mas até para explicar para a Receita Federal como é que um advogado recém-formado tinha $6 milhões na conta, ia ser um trabalho do capeta. Então, esse é um risco que eu... Mas é a tal história. Esse era um você era novo ainda? Você era novinho? Você não teve tentação? Eu não tinha casado, eu tinha 30 anos de idade. Não tinha 30 anos de idade, tinha 25, 26 anos. E todo mês eu mandava o extrato para o cliente, ele sabia direitinho quanto dinheiro tinha e tal, coisa. Mas estava na minha conta pessoal. E o mais maluco que eu era ele, que deixou o dinheiro ficar na minha conta. Falou, não, tudo bem, eu confio em você, está aí, não tem problema, pode ficar. Não dá nem para entender. Até que a gente, depois de muito rolo, conseguiu resolver. Mas é tal história. Esse é um risco meu, pessoal. Então, eu arrisco muito mais a minha vida pessoal do que do cliente. Eu tenho muito mais medo de assumir uma coisa. Nesse caso, claro, o cliente estava assumindo isso. Mas para a Receita era eu e aí eu fiz. Claro, com certeza. E deu um bom resultado, porque depois de muito tempo a gente conseguiu resolver, mandamos 100% do dinheiro, foi para fora, como deveria ir, sem problema nenhum. Mas eu fiquei bastante tempo com o dinheiro na minha conta. Meu pai queria morrer de catapora. Meu pai, você é maluco, você é menino doido. Mas fiz. Vamos ver outra pergunta aqui. Hoje em dia eu não faço mais não, tá? Se alguém está pensando aí se dá para colocar na minha conta, não. Eu faço. Quem quiser botar na minha conta. Olha só, tá, essa aqui é uma pergunta. De que maneira os espiões... Oi? Eu não sou especialista na história da Garbo, mas o que ele dizia era o seguinte, ele chegava para os alemães e dizia, olha, eu tenho Rapidinho, deixa eu só ler a pergunta para quem só estiver ouvindo.
De que maneira os espiões existiam só na cabeça dele? Comunicavam telepaticamente ou falsidade ideológica? Não, era todo mundo inventado. Então ele chegava para os alemães, porque ele era um agente duplo, ele atuava contra os alemães, e ele chegava e dizia, olha, eu tenho um espião que trabalha no Ministério da Guerra inglês e que me conseguiu essa informação. E passava para os alemães. Só que aquela pessoa não existia. Ele não tinha uma... E não é que existia, vamos dizer, um inglês que o departamento de guerra dizia, olha, passa essa informação. Não existia. A rede dele era toda criada por ele. É como se fosse um livro. Ele criou todos os personagens do livro e conseguiu durante 2 anos, 3 anos, eu não lembro quanto tempo ele atuou, manter uma lógica que ninguém desconfiou que aquela rede de espiões não existisse. Inclusive não tinha risco nenhum de alguém ser pego por uma contra-espião alemão de torturar o sujeito. Não, porque não existia. Só existia ele. Ele era o único que podia ser preso. O resto tudo estava na cabeça dele. Estava tudo montado na cabeça dele. Tinham feito uma pergunta para mim, como raramente fazem uma pergunta para mim, eu vou responder rapidamente. Tinham perguntado qual que é o... Como é que era? Qual que era meu... Que tipo de arte que eu gostava. Então, rapidamente falando, a gente estava falando de Florença, de arte. O meu tipo de arte favorito eu sou classicista, né? Eu gosto de coisa mais tradicional e realismo, mas uma coisa ou outra moderna eu também consigo digerir. Só para ter essa resposta rápida. Eu vou mais ou menos na sua linha. Concorda também? Uhum. Dos modernos, que não é tão moderno assim, eu adoro o Dalí, acho o Dalí fantástico. Ah, também, mas aí o Dalí é outro nível, né? O Dalí é... Qual o melhor restaurante? Qual o melhor restaurante de Florença? Comer na Itália é um problema seríssimo. Italiano é o bicho mais chato do mundo para comer. Há restaurantes fantásticos lá, depende do que você quer. Há um restaurante específico, é um restaurante mais sofisticado. Eu vou citar o exemplo, e eu vou contar, eu adoro contar história, eu vou contar a história desse restaurante para dizer até por que ele é tão bom. É um chefe fiorentino, chama-se Fábio Picchi, P-I-C-C-H-I. Ele tem um restaurante que se chama... meu Deus. Como é que chama o restaurante? Ana, escreve aí como é que chama. Tibreu. É o Tibreu. E é muito engraçado porque ele tem vários restaurantes, são todos um em volta do outro. Tem vários restaurantes, um deles de comida asiática, ele chama-se oficialmente Tibleu. Ele goza os asiáticos na bucha. E o Tibreu é um restaurante 5 estrelas, etc, etc. E eu fui com a minha família, meus filhos eram menorzinhos, eu, minha mulher, as crianças. Chegamos lá, o sujeito botou um troço, olha, era uma divina comédia em cima da mesa. Falei, meu Deus, até a gente ia andar nesse cardápio aqui. Comecei a olhar o cardápio, não tinha uma comida, só tinha vinho. E nada dele botar cardápio na mesa. Daí a pouco veio o cidadão, puxou uma cadeirinha, sentou, falou, olha, o que nós temos hoje é o seguinte. E depois ele explicou, eles são relativamente próximos de um mercado, então o jantar do dia é o que o chefe vai e acha que está bom no mercado. Então não adianta você ir lá comer um determinado peixe, ou um fruto do mar, ou uma carne, né? Se naquele dia ele não gostou daquele produto que vai naquela receita, ele não fará para o jantar. Então, mas não significa que é um cardápio pequeno, não. Ele tem 4, 5 entradas, depois uns 3 peixes, depois umas 4, 5 carnes, aves, etc. É um cardápio relativamente grande. Aí pedimos aquela coisa toda e meu filho pediu uma lula recheada com a própria tinta, com aquele coisa. Aí o rapaz que anotou lá, o chefe que anotou, o médico, falou, olha, essa receita é muito forte, você tem certeza que você vai querer? E aí meu filho falou, não, eu gosto muito de lula, vou comer. Quando ele botou a primeira garfada na boca, realmente o negócio tem um sabor fortíssimo. Quem já comeu tinta de lula sabe que é um sabor super forte. Aí ele ficou enrolando, daí a pouco veio o sujeito e falou assim, você não está gostando disso aí, né? Olha, sua irmã pediu aqui não é almôndega, é uma polpeta que está maravilhosa. Por que você não eu trago para você a polpeta? Aí meu filho, nessa altura, assim, 12 anos, 13 anos, subiu um machão, ele falou, não, isso aqui tá bom. E ele percebeu que não estava, daí a 5 minutos ele discretamente colocou a polpeta do lado. Não come isso aqui não, isso aqui tá ruim. Come essa polpeta que tá ótimo. Aí meu filho comeu a polpeta, eu tive que fazer o sacrifício, mas imagina, não ia ofender um chefe daqueles e não comia a lula que ele tinha pedido.
Aí, quando chegou a hora da sobremesa, pedimos a sobremesa, ele trouxe uma sobremesa especial para o meu filho e falou assim, você foi muito bravo, então eu te dou de presente essa sobremesa. Gente boa aí, para chefe italiano, ele é gente boa, normalmente aí, é mais quando snob. acabou, exato, mas quando acabou o jantar, nós fomos falar com ele, falou, muito obrigado, puxa, que gentileza. Ele falou assim, não, o senhor tem que entender, nós queremos que as pessoas saiam daqui felizes. Seu filho não estava feliz. Eu não estou aqui para vender comida, eu estou aqui para vender felicidade. Mas é muito carinhoso para chefe italiano esse cara aí, hein? Exato. Não, e não cobrou nem o segundo prato, nem a sobremesa. Que isso. Então eu falo para todo mundo, vai no Tibreu, puta restaurante, não garanto que todo mundo vai comer de graça, mas você vai comer maravilhosamente bem e é um restaurante que quer ver você sair de lá feliz. Então, não digo que é o melhor de Florença, mas é muito bom. Mário, você está envolvido num projeto novo, Yes News, né? Isso. Qual é o seu envolvimento e por que você escolheu se envolver nesse projeto? E o que é o Yes News? Se você puder nos falar um pouquinho. Na verdade, eu tenho um sócio, nós somos meio malucos os dois, a gente faz uns investimentos paralelos aí, ele também é advogado, e o Yes News é uma empresa de tecnologia. Na verdade, ele é acho que eu posso definir como um portal, e o conceito é você criar um jornal como se fosse um jornal real, um jornal de papel, esse que a gente está acostumado a comprar na banca todo dia, ou que você assina, só que 100% virtual. Então ele vai ter todas as editorias, vai permitir que as pessoas estejam onde estiverem, você aí no Rio, eu aqui em São Paulo, quem estiver no Paraná, todo mundo entre nessa sala de editoria, trabalhe com o editor, monte um jornal como se fosse um jornal. Quais as vantagens de você ter um jornal eletrônico? Não tem o tempo de impressão, ou seja, o jornal necessariamente trabalha com a matéria de ontem. No momento que você tem internet, você trabalhar com a matéria de ontem, a minha mulher que é jornalista, ela costumava dizer que jornal de ontem só serve para forrar a gaiola de passarinho. Hoje em dia, o jornal de hoje só serve para forrar a gaiola de passarinho, porque você já leu a mesma notícia na internet 12 horas antes. O que o jornal traz é um pouco mais esmiuçado, um pouco mais... Você vai poder ter a agilidade da internet com a profundidade que um jornal escrito permite ter. E fora que é um objetivo também desse jornal, do Yes News, é de nós conseguirmos reavivar o jornalismo local. Então, você mora aí no Leme, eu garanto que você não sabe o que está se passando no quarteirão seguinte. E deve ter um monte de eventos, de shows, de novos restaurantes, de coisas que estão aí a 2, 3 quarteirões da sua casa que você não sabe, porque simplesmente não existe mais a imprensa local. Você não sabe o que a Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo. Quer dizer, a do Rio de Janeiro a gente sabe o que está fazendo. Quando ela não está no complexo lá do coisa. Ou a gente sabe o que não está fazendo, né? Exato. Mas enfim, você não trabalhar. sabe o que a Prefeitura está fazendo. O que está fazendo pelo seu bairro, o que está fazendo ali. E um monte de informações locais. E com isso você consegue ter o jornalismo local atuando ali. Por quê? Porque, vamos dizer, a internet tem essa vantagem. Você pode ter uma coisa, aspas, infinitamente grande. Então, o conceito é esse. Você pode ter um jornal que você no Rio vai ter um monte de informações do Rio, eu aqui em São Paulo vou ter um monte de informações de São Paulo, e ao mesmo tempo toda a informação de Brasil, de esportes, que um jornal normal deve ter. E a plataforma vai empoderar, né, o produtor de conteúdo local, né, com ferramentas, com profissionalismo, etc. Exato. E a distribuição E você, por exemplo, uma notícia que está aí todo dia no jornal, do incêndio do Pantanal. Hoje em dia, exceto grandes veículos de informação, obviamente, um pequeno veículo já não tem a menor condição de mandar alguém. Então você vai ter que usar fotografia de terceira, de quarta, de quinta origem. Se você puder ter um jornalista, no caso aí nós estamos falando de fotografia, mas pode ser o jornalista que vai cobrir, que está lá no Pantanal, ele está uma internet de distância. Ele pode ir lá em loco dizer, olha, o problema é o seguinte, nessa cidade de 15 mil habitantes aqui no meio do Pantanal, olha aqui, olha, o céu está vermelho. Isso aqui, então, estão dizendo lá, não tem incêndio. Como não tem incêndio? Está aqui, pô, minha casa está pegando fogo no quintal da minha casa. Eu estou te dando fotografia, eu estou vendo aqui. Ou, indo ao contrário, estão exagerando, dizendo que está tudo bem. Não é, olha aqui, eu estou
estou aqui, vamos pegar 10, 20 cidades na região. Então você consegue ter também essa visão muito próxima do local, que hoje em dia, para um veículo de comunicação um pouco menor, é impossível. Você não tem como deslocar uma pessoa de São Paulo e Rio. Ou, no mínimo, para você tirar alguém de São Paulo e Rio para botar no interior do Mato Grosso, você perdeu um dia. Se o sujeito está lá, hoje em dia com a internet, em questão de minutos você consegue ter informação absolutamente local do sujeito que está ali vivendo o evento. E você pode ter isso com um acidente, com um evento positivo, enfim, com o que você quiser. Então, nessa rede você vai aumentando enquanto couber, quanto você tiver interessados. Então, trata-se de uma empresa que está iniciando agora, né? Tá iniciando agora. O portal, do ponto de vista eletrônico, está basicamente pronto. Falta pouquíssima coisa. Nós já estamos O problema é que o nosso sócio técnico, ele é hiperperfeccionista. Então, toda vez que fica pronto, ele fala assim, não, mas aqui dá para melhorar um pouquinho. Não dá, não. Bota esse troço no ar. Mas está praticamente pronto. Mas não sei se já pode divulgar, né? Mas já existe o site, né? Yes, YEZZ, que é uma mistura de yes com jazz, né? Yes, YZZ.news, né? .com.br. Mas hoje em dia é news.com.br. Hoje em dia ele ele ainda está em fase de teste. Então as pessoas vão entrar e vão dizer, não, mas o Mário prometeu uma coisa muito maior. Porque nós estamos testando. Mas nós já temos uma rede razoavelmente montada de jornalistas para começar a tocar isso. A nossa expectativa é que esse troço entre no ar, não 100% de velocidade, mas entre no ar entre agora e novembro, dezembro, já esteja muito mais próximo disso que eu estou descrevendo do que ele está hoje. Entendi. E também, a gente pode ter mais de um jornal também. Nada impede você ter 2 ou 3. E aí vai entrar do gosto de cada um. Tá certo. Bom, acho que não tem mais... Se alguém tiver mais alguma pergunta, faça agora o Cálice para Sempre. Queria te agradecer, Mário. A gente está acabando, daqui a pouco vai acabar o tempo do Instagram. Queria te agradecer a sua presença. Muito obrigado por conversar comigo aqui. Não, é um prazer. E espero que a gente se veja em breve aí, volte o novo normal. Para poder aparecer em São Paulo. E você tem planos para vir para o Rio, não? Não já, mas eu tenho família no Rio, a família da minha mãe é do Rio, então eu tenho primos, tenho uma família enorme aí no Rio. Então, possibilidade para ir sempre tem. Então tá bom. Eu te aviso. Boas ordens aqui. Muito obrigado. Valeu, Mário. Então, tudo de bom para vocês todos. Muito obrigado. E a Ana está me chamando para jantar na sua casa. Eu vou com o maior prazer. É sempre muito bom. Maior prazer. Então, tá bom. Assim que eu estiver em São Paulo, eu aviso. Ótimo. Então, valeu, Mário. Tudo de bom. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, um abração. Obrigado a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.